muita gente acha que, às vezes, fazer algumas coisas dentro da nossa pousada, da nossa empresa, é perder tempo. E está muito longe disso, né? Que é aquela história, tudo bem? Que papel aceita tudo, né? Às vezes a gente faz um planejamento, coloca no papel, né? E coloca lá para que os nossos colaboradores sigam lá. Coloca tudo no papel para que os nossos colaboradores sigam, porém a gente não para ver se de fato eles estão fazendo o que a gente colocou no papel, né, gente? Porque a gente sabe que o discurso é uma coisa, né? E a prática é outra. Quando a gente falar, como tem aquela frase, né? Falar é fácil, o difícil é de fato fazer. Então, eu falo muito sobre fazer planejamento, sobre ter metas, né? Que tudo isso é muito importante para a nossa empresa. E tem muitos pousadeiros que têm, sim, um planejamento, têm suas metas e coloca, boa noite, tudo bem? Faz um planejamento, coloca no papel e começa a distribuir para os colaboradores executarem aquilo que você, enquanto dono, quer daquele seu colaborador, né? E aí, na nossa cabeça, gente, a gente acha assim, tá tudo sendo feito da forma como eu passei para eles, né? Só que às vezes a gente esquece de ir lá acompanhar, né? De ir lá olhar. Meu pai usava uma expressão, né? Meu pai é vivo ainda, mas ele usava muito comigo, com minhas irmãs. A gente veio de uma família de empreendedores que era assim: gente, vocês têm que perder tempo, tem que ir lá olhar de perto, não pode só colocar as pessoas fazendo e não acompanhar. Então, assim, eu acho, na verdade, isso é ganhar, né? É ganhar tempo. É a gente acompanhar se, de fato, aquilo que a gente planejou, né? Se está sendo executado. Porque, vamos supor que você tem aí tudo escrito, a jornada do seu hóspede, desde a hora que ele entra na sua pousada até a hora que ele sai, da forma como você quer que ele seja recebido na recepção, quando ele entra, como é que seu recepcionista tem que abordar, né? Tudo isso, às vezes você tem isso por escrito, e você acha que o recepcionista está seguindo isso, que o hóspede vai chegar e que ele vai logo receber o hóspede na porta, que vai estar com um sorriso no rosto, que vai oferecer uma água, um café, né? Que vai tratar o hóspede super bem. Só que às vezes a gente esquece de ir lá e olhar o serviço sendo feito, né? De parar para observar o nosso negócio, de observar o nosso negócio com uma certa distância, para que a gente possa enxergar, e não a gente ir lá e assumir o posto daquele outro colaborador. Porque não é só colocar para que as pessoas façam, né? Não é só chegar lá e passar o que você quer e sair. Eu não estou falando para vocês para voltar, para ficar no operacional. É mais para que vocês acompanhem se de fato o que vocês quiseram e propuseram para o seu colaborador, se ele está executando direitinho. Porque às vezes a gente acha assim, ó, você fala lá para o recepcionista que na hora que ele atender o telefone, ele tem que tentar fechar pelo menos 2 diárias, 3 diárias, né? E não fechar uma diária só. Fechar uma diária só em último caso. Outra coisa, não dar desconto, tentar manter o preço. Só que a gente não acompanha. E às vezes, na prática, eles estão fazendo, né? Tudo da forma da cabeça deles. Às vezes eles deram desconto sem nem o hóspede pedir. Às vezes o hóspede não pediu, né? Às vezes o hóspede não falou nada. E ele já falou assim: não, eu posso dar um desconto para o senhor. Então, isso tudo tem que ser olhado de perto, porque isso traz grandes prejuízos para a empresa. E a gente sabe que tem muito recepcionista que age dessa forma, né? Então, às vezes, na cabeça da gente, a gente acha que está sendo feito de um jeito, e quando você vai lá, você fala: puxa vida, ele olha tanto, ele fez uma diária só, né? Então, isso pode ser, gente, um problema que está na falta de você acompanhar se ele de fato está fazendo, né? Igual a Sandra falou, ó, tem que delegar, né? Mas tem que estar por perto. Porque se a gente delega, mas também não acompanha, acaba que você não tem como cobrar depois que a coisa já aconteceu. Né? Outra coisa que eu vejo às vezes acontecer muito é no check-out também. A pessoa quer passar o cartão, não tem necessidade da pessoa, às vezes, passar o crédito, gente. O recepcionista pode virar e falar assim, na hora que ele for pagar, falar: só tem débito, por favor? Pode ser no débito? Entendeu? Com jeitinho, pode ser no débito? Muitos vão falar que pode, outros vão falar: não, tem que ser no crédito, ok?
né? Às vezes você até fez uma promoção que você falou na recepção que pode dividir a diária lá, o pacote em 3 vezes. Mas não quer dizer que o recepcionista ele não possa falar assim, no cartão de crédito, mas não falar 3 vezes, porque lógico, se ele falar 3 vezes, o hóspede vai querer parcelar em 3 vezes, mesmo que ele tenha o dinheiro. Então isso vai muito do jogo de cintura desse recepcionista que está ali na frente. Então, você pode até falar para que ele não faça isso, mas se você não estiver ali de perto acompanhando, vai acontecer que ele vai acabar fazendo, porque as pessoas tendem a ir por esse lado, já virar e falar, se a gente vê muito quando a gente vai em algum lugar na rua, em loja, farmácia, a gente divide até de 5 vezes. Para o dono isso não é bom, né? E às vezes se falasse para a gente assim, pode passar no cartão. Aí a pessoa vai te conduzindo, às vezes você passaria até no débito, mas aí já te oferece que é de 3 vezes, de 4 vezes, você fala, então passa aí de 4 vezes. Isso tudo traz, né, traz prejuízo para a empresa, ainda mais se tiver a pousada, tiver num momento com fluxo de caixa baixo, então o ideal é que passe mesmo no débito, para que a taxa de cartão seja menor, né, que não parcele, mesmo que a pousada está fazendo a promoção de parcelamento, que nem todo mundo vai querer parcelar, mas isso vai muito da forma de quem está atendendo, né, gente? O atendente ali, ele acaba que ele é a pessoa-chave, né? No momento de fazer tanto a reserva, quanto no momento de fazer o check-out. Ele consegue segurar ali da forma, né? Quando ele tem jogo de cintura, ele vai perceber até no último minuto como agir. Se ele vê que a pessoa realmente quer parcelar, ele vai falar, não, claro, parcelo para o senhor, sim, 3 vezes, 4 vezes, de acordo com que for a promoção aí da pousada, né? Mas não é oferecer já de cara, como no telefone. Às vezes o hóspede não pediu desconto, né, gente? E o recepcionista, por inexperiência, para agradar, acha que falar, eu dou um desconto para o senhor. A pessoa balança no telefone e ele já logo oferece um desconto, né? Às vezes você pede também, ó, eu quero que na saída, ou quando eles façam check-out ou check-in, eu quero que peça para seguir a pousada no Instagram. E muitas vezes eles esquecem desse detalhe de pedir. E isso é super importante para as pousadas, né? Ter essa relação com o hóspede ali. E isso tudo vai com a pessoa que está ali na frente, né? E aí eles vão falar às vezes, eu esqueço, eu acabo esquecendo, o hóspede estava com pressa, eu acabei esquecendo de pedir, né? E aí acaba passando batido, e a pousada que né, toma esse prejuízo de não ter um hóspede engajado ali com seu Instagram, de dar um desconto que não era necessário, né? Às vezes teve uma reclamação, às vezes você deixa uma ordem, ó, caso aconteça alguma coisa, né, fora aí do comum, você dá, às vezes, essa autonomia para que eles dêem um desconto. E, às vezes, vão dar o desconto sem precisar, né? Era mais uma boa conversa, que resolveria o caso, né? Então, assim, o que eu quero falar é o seguinte, qual a importância de perder esse tempo, né, de gastar esse tempo ali? É a importância de você perceber como que o seu recepcionista está atendendo, como que a sua cozinheira tá, se ela desperdiça também muita coisa. A gente tem em todas as partes da pousada, a gente tem como melhorar com esse acompanhamento, né? Se a camareira, por exemplo, a forma como ela arruma o quarto, por mais que você passou o checklist para ela, chegou, vai abrir as janelas, depois vai para o banheiro, depois vai estender a cama, né? Vai seguir aquele passo a passo. Só que às vezes elas não seguem porque ela foi passado no papel, mas ninguém nunca ficou ali para acompanhar nenhuma vez. E ela acaba que vai fazendo da cabeça dela. Então é importante, assim, a gente quer que o hóspede saia satisfeito, né? Que a gente entregue o nosso melhor para ele. Mas, em contrapartida, nós precisamos de receber a nossa diária no valor justo, de não dar descontos desnecessários, né, gente? Não precisa dar desconto sem a pessoa pedir, né? E sem ter um bom motivo. Mesmo que o hóspede peça desconto, que eu sei que tem muitos aí que pedem desconto, né? Vai muito da forma como a pessoa que está atendendo ali vai levar, né, para que não dê esse desconto. A gente sente no telefone se de fato vai ser o abaixar a diária que vai fazer com que ele fique, ou se é a forma como você vai conversar. Você vai mostrar tudo de bom que tem aí dentro da pousada, para que não, a gente já está com um preço legal, né? E todo um papo que para isso o recepcionista tem que estar bem treinado, né?
Então, a gente quer entregar a melhor experiência possível para o hóspede. Só que, às vezes, nós, como donos de pousada, a gente quer que eles tenham a melhor experiência possível, mas a gente não está lá 24 horas. Então, a gente sai e aí a gente não tem certeza de como está o atendimento. E muitos donos acham que tem certeza. Não, eles estão fazendo dessa forma. Aí, quando a gente vai olhar de perto, a gente assusta, porque a gente vê que eles não estão fazendo da forma como a gente colocou, né? Eles não estão seguindo aquela jornada do hóspede ali, desde a entrada até a saída. Eles estão fazendo coisas, às vezes, da cabeça deles, dando descontos desnecessário, né? Às vezes falando coisas que são completamente desnecessárias de falar. Mas, assim, gente, eu acho que tem que dar, sim, autonomia para os colaboradores, mas tem que ter esse acompanhamento, até você se sentir seguro, para, de fato, ele fazer o trabalho dele bem feito, né? E você ficar tranquilo de não estar na pousada o tempo inteiro. Não precisa que o dono esteja o tempo inteiro, né? Mas é muito importante que a gente acompanhe esse serviço e de tempos em tempos a gente faça isso. Vai para a recepção, fica ali na hora que está chegando o hóspede, que tá saindo o hóspede, para poder observar como que o seu colaborador ali faz como ele recebe esse hóspede, as coisas que ele fala, né? Como que ele aborda o hóspede, e observa, conversa ali, você conversa com o hóspede também, interage, mas deixa que ele resolva, que ele faça o passo a passo, para você observar se de fato ele está fazendo da maneira correta, né? E quando ele está atendendo o telefone também, igual eu falei, vai para um quarto, às vezes, conversando com a camareira, vim aqui hoje ver como é que tá aí a arrumação, o que você acha que dá para melhorar? E aí você vai observando o jeito dela fazer para que você possa dar os seus feedbacks ali, porque às vezes muitos pensam, gente, que o treinamento é só um treinamento, assim, chamei todo mundo, vou treinar, fazer um treinamento grande. Isso que eu estou falando, desse observar e ir conversando ali, é um treinamento em loco. E ele tem uma função muito boa e positiva, porque você vai falar com um a um, né? Então, você vai perceber detalhes no qual você vai falar. Às vezes, vai ter um recepcionista que não sorri. Você vai falar, pedir para ele, olha, é importante que você esteja sempre com um sorriso no rosto, né? Apesar de agora com a máscara, as pessoas não estão podendo mostrar o sorriso, né? Ali na recepção, mas o olhar fala. Quando a gente está sorrindo, a gente vê que a pessoa está sorrindo também, né? De volta. Então, que isso é importante. E elogia também, né? Fala, nossa, você atende super bem, tô vendo, gostei de ver que você está seguindo passo a passo. Então, quando você está ali perto dele, em loco, você consegue perceber e corrigir, né? E fazendo essas melhorias, de forma que ele não vai se sentir constrangido, que você também tem que deixar ele à vontade para ele fazer o trabalho dele, né? Não ser daquele dono, gente, porque tem donos, eu sei que são inseguros, que acham que não deixa que o outro faça, tá perto quer fazer, né? Eu acho que é o contrário, o exercício que tem que ser feito é deixar que o outro faça, que o colaborador faça, e que você realmente, Sandra, os olhos sorriem mesmo. E aí a gente deixar que ele faça para a gente saber, porque se na hora que você virar as costas, ele vai fazer tudo de novo do jeito dele. E se você for conversando aos poucos e observando e deixando que ele faça, mostrando que você confia nele, só que ele precisa melhorar em alguns pontos, ele aos poucos ele vai conseguindo, né? Ele vai conseguindo fazer de forma até, não digo automática, mas vai ser uma forma que já vai estar interiorizada dentro dele, que ele vai receber lá, ele vai receber da melhor forma possível, como se fosse você que estivesse ali. E é isso que a gente quer. Eu acho que o mais importante é que a gente consiga, né? Treinar nossos colaboradores de forma que eles tratem o hóspede como nós faríamos, que eles tentem cobrar a melhor tarifa, que eles não deem desconto desnecessário, de forma alguma. Porque isso, gente, tem coisa pior, né? Você imagina, se ele dá desconto para vários, olha o prejuízo, né? Por falta de um treinamento, por falta, às vezes, de um acompanhamento, né? Isso tudo faz com que você tenha prejuízos, né? Na verdade, às vezes não chega a ser prejuízo, mas você deixa de ter lucro num ponto que não faria a menor diferença para o hóspede, porque as pessoas estão acostumadas a pedir desconto, né, gente? A pessoa pede desconto assim à toa, porque está acostumado que esse jeitinho nosso aqui brasileiro, né? Ah, tem que pedir desconto, virou uma coisa meio que cultural.
E aos poucos a gente tem que ir quebrando isso, que a gente está com preço que é o preço, e não é o preço para negociar. Porque é muito chato isso, a gente ter que ficar o tempo inteiro negociando e baseando em preço, né? Eu acho que tem que basear numa ótima entrega do seu serviço para que as pessoas paguem. E que quem está à frente atendendo saiba mostrar todo esse serviço que você está oferecendo, né? Então, quem está aí à frente na sua recepção, por exemplo, saiba mostrar para o hóspede o que você oferece, por isso o valor da diária, e não ir só dando desconto para aquela pessoa, né? Porque às vezes a gente se afasta um pouquinho ali da pousada, a gente fica às vezes mais na parte no escritório, e aí perde um pouco de ver como é que está sendo o serviço lá na frente, né? Tanto na frente, quanto lavanderia, quanto recepção, quanto cozinha. Então, é importante tirar aí cada, sei lá, semana, para dar uma volta, para observar como é que está sendo esse atendimento, né? Como é que eles estão fazendo o atendimento aí para o seu hóspede, e como é que está sendo feito o serviço também, porque na parte de serviço ali, que é a limpeza e outras coisas, tem muitas coisas também que a gente deixa de ter lucro, porque a gente começa a ter um gasto maior com material de limpeza, na cozinha existe muito desperdício, né? Eu não estou falando para vocês irem para o papel de operacional. E isso que eu estou falando, gente, é uma forma estratégica de você conseguir cada vez mais que o seu serviço funcione sem você. Mas que para que as coisas andem sem a gente, primeiro a gente tem que ir lá, né? Gastar esse tempo ali do lado, né? Até a gente se sentir seguro. Depois que a pessoa já está com a gente há mais tempo, que você já sabe que a pessoa está executando o que você propõe para ela, você começa automaticamente a saber e ter mais tranquilidade para se afastar, né? Que está sendo feito. E você vai ter outros mecanismos para conferir. Se você falou que o preço da diária é X, você vai ver se ele realmente está fechando aquele valor. E quando ele fechar, que ele der um desconto, eu acho importante o recepcionista, o gerente, quem for, ter autonomia para isso, porque existem casos, às vezes a pousada está ali com 2 apartamentos vagos, já é tarde da noite, né? Chega alguém na porta e, às vezes, por não dar um desconto, não fecha aquela diária e fica com o apartamento vazio. Então, como eu disse, tem que saber muito, assim, como treinar para que eles tenham esse jogo de cintura, né? E, de fato, saber a hora certa de fazer certas coisas, ou de dar um upgrade. Falar, não, vou te manter o preço dessa diária, mas vou te pôr no quarto melhor. Então, tem várias formas, né? E isso não é que para você voltar lá, né, para o operacional, e sim para que você veja como que está indo o seu serviço, porque às vezes a gente acha que está indo muito bem e não está, né? Então, assim, e a questão também de postura, né? A gente vê qual é a postura de quem está à frente ali na recepção, o jeito de vestir, o jeito de falar, né? Tem muitas coisas envolvidas que a gente tem que saber falar para que a pessoa também não fique, às vezes, magoada, chateada, porque isso tudo deve ser conversado na contratação, gente. Mas caso aconteça algo assim que você, né, queira falar, eu acho que tem que ver uma hora certa, que não tenha ninguém perto, para que você fale, eu quero que você fique com o cabelo sempre preso, né? São detalhes que fazem a diferença, às vezes, na recepção ali. É a primeira coisa que a gente olha, né? É o visual ali do recepcionista, de quem está na cozinha, se está com a touca, né? As camareiras, é importante que elas estejam todas paramentadas, ainda mais agora, mais do que nunca, né, gente? Com o Covid, né? E trabalhar muito o elogio, porque o elogio faz com que a pessoa, né, reforce para que ela faça cada vez melhor. E sempre fazendo a pergunta-chave. O que você acha que você poderia melhorar? Você elogia e pergunta. Você acha que teria alguma coisa que dá para melhorar aqui na recepção? O que eu poderia também fazer para melhorar o seu serviço aqui, para facilitar o seu serviço, né? Às vezes eles vão ter abertura de te falar alguma coisa que seria importante para melhorar o serviço deles, né? Eu acho que é uma boa oportunidade para verificar, né? Se está tendo alguma falha no serviço, né? Como é que eles estão se comportando, como é que está essa interação também em equipe de uns com os outros. E tudo isso é importante. A pousada é um trabalho em equipe, né, gente? É um por todos ali, todos por um, para que a coisa flua, para que chegue esse trabalho bem feito até o hóspede, porque ele sinta que estão todos satisfeitos, né? Que desde a camareira até você, todo mundo
atende com um sorriso no rosto, com vontade de receber. E uma coisa que eu percebo também, gente, que às vezes os colaboradores eles não sabem qual que é a missão deles dentro da empresa, né? Quando a gente pergunta qual que é a missão deles, qual que é o motivo ali do trabalho deles, geralmente elas vão responder, eu limpo, né? Mas uma camareira, ela não limpa, né, gente? Ela faz um trabalho muito além da limpeza, que é a entrega de um quarto para um hóspede, que é um turista que veio de outro lugar, que está cansado, que veio para passear e que está pagando uma diária no valor alto, muitas das vezes, né? Então, tem que alinhar essas coisas, porque aí fica mais fácil, né? As pessoas entregam melhor. Elas sabem aqui, por que elas estão ali, né? Que ela não é só uma armadeira do quarto, que a que está fazendo o café da manhã, que ela não é só uma cozinheira que está ali, né? Que ela está fazendo aquilo, tem que fazer com amor, não é com aquela coisa de jogando as coisas, fazendo de qualquer jeito. Tudo isso influencia lá na ponta, que aí influencia na satisfação do hóspede, né? E é onde muitas vezes também vem as reclamações e tal, que é outra coisa que a gente precisa ver de perto, são as reclamações. Por quê? Porque eu escuto muita gente falar assim, muita camareira, até donos mesmo. Ai, que hóspede chato, reclamou porque, sei lá, não tinha água no frigobar. Mas, gente, por exemplo, se você tem gente que não serve água, não serve nada no frigobar, isso foi avisado. Quando chegou na recepção, fala, você vai querer alguma coisa para o frigobar? E aí você vai lá e coloca naquele momento. Mas quando o frigobar está ali cheio, a pessoa às vezes chegou com sede, não repousa a água, ele foi lá pedir água. E às vezes o recepcionista encara isso como reclamação, né? É um pedido. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco esse olhar em relação à palavra reclamação dos hóspedes, né? Eu falo muito em olhar como proposta de melhoria, né, para algumas coisas, e outras não são reclamação. Ele só está pedindo um serviço que era para ter sido feito, não foi, né? Então, tem que mudar um pouco essa mentalidade, né, principalmente dos colaboradores, de falar, achar que o hóspede é chato, né? Ai, aquele hóspede é muito chato. Essa pessoa está na razão dela, né? Tem que olhar de fato se a pessoa está na razão. Outro dia, estava fazendo uma consultoria numa pousada, choveu, e aí a camareira veio e falou assim, não foi, na verdade, foi a recepcionista, ela veio e falou assim para a dona que estava comigo, entrou água naquele hóspede. Nossa, o hóspede também é muito chato. Veio me chamar porque entrou água no quarto dele. Agora pensa, entrou água no quarto dele, lá não tinha um pano para ele limpar, era melhor ele chamar ou ele limpar com a toalha, né? Então, assim, isso não era né? Ele foi lá pedir. Ele não é. Aí as pessoas encaram isso como reclamação, assim, como hóspede chato, né? Ele precisava de alguém que fosse lá secar o chão para ele, porque lá não tinha um pano, ele não ia limpar com a toalha. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente reforça isso no nosso colaborador, né? Realmente, né? A gente responde, tem hóspede chato mesmo, né? Então aí a gente está dando razão. A gente tem que ver, não, mas por que aconteceu que entrou água, né? A janela está com alguma abertura? Né, enxuga lá para ele, depois vou verificar a janela, se às vezes dá para colocar alguma coisa para não entrar mais água. Então, sempre é um aviso para você melhorar para as próximas, né? Para o próximo hóspede chegar e, se possível. Claro que tem situações que foi uma chuva de vento, sei lá, não dá para resolver, não é o problema da janela e da porta, era a chuva que foi, né? Mas não era também encarar o hóspede como chato, né? Então, é uma oportunidade, gente, de identificar o problema, né? E fazer esse tipo de treinamento que eu falei aqui, ali na hora. É uma forma de treinar, sim. A gente vai lá, resolve o problema e já fala. Com o próprio recepcionista que falou que o hóspede é chato. Fala, não, ele tem toda razão, porque você imagina, entrou água lá, como é que ele vai enxugar com a toalha? Aí o recepcionista pensa e a camareira fala, é mesmo, né? Imagina se ele enxugasse com a toalha o chão e acabar com a toalha da pousada. E aí vocês vai fazendo com que eles reflitam. E aí eles vão pensando de forma diferente. Então, isso cabe muito a nós, quem está à frente, né? Do dono fazer todo esse trabalho, né? E quando a gente começa a observar a nossa pousada de longe, um pouco com distância, sem estar tão envolvido, a gente começa a ver o que dá para melhorar, né? Então, a gente começa a ter esse olhar, o olhar que a gente consegue
ver de fato o que precisa ser melhorado. Você vai olhar com um olhar de um cliente que está ali, um cliente oculto, né? Que você está ali observando como é que está o seu atendimento na recepção, como é que a camareira está se comportando, né? Então, tudo isso é muito importante, né? Saber como é que eles estão atendendo um telefone. Se precisar, peça até para alguém ligar para fazer uma reserva, quando você está inseguro daquele recepcionista, para que você possa fazer esse teste para saber quais são as limitações, as dificuldades dele. E não é também, gente, demitir, porque achou que a pessoa não atendeu bem, né? Às vezes cabe ter paciência mesmo para ensinar da forma que você quer, né? Ensinar e acompanhar. Porque, como eu disse, não adianta ter lá o papel do que ele tem que fazer, mas se você não for lá acompanhar, às vezes ele não entendeu direito e não está fazendo da forma como você gostaria, né? E isso pode estar te dando muito prejuízo. Como eu disse, descontos desnecessários, né? Passar um cartão que poderia ter passado no débito, para o dinheiro já cair na sua conta, passar no crédito, que você só vai receber daqui 30, 40 dias, e além de tudo vai pagar a taxa mais alta. Tudo isso é super importante para que você, né, você maximize cada vez mais seu lucro. Afinal de contas, não há mal nenhum nisso. A gente tem que fazer o melhor trabalho mesmo para que te dê mais lucro. Você vai entregar o seu serviço, mas você quer ter seu retorno. Porque tem muito recepcionista que fica inseguro até de cobrar o preço da diária, fica com vergonha de falar. Aí que eu falo, eles não sabem qual é o papel deles dentro da pousada. Ele não está alinhado com a pousada, né? Ele não entendeu que os gastos de uma pousada são muito altos, né? E isso precisa ser conversado de uma forma com eles, até se possível. Eu sei que tem gente que ainda tem um pouco de dificuldade de abrir para fazer isso, né? Mas eu não vejo problema nenhum que você mostre mensalmente, né? Como é que foi a questão. Se não quer mostrar o faturamento, que mostre pelo menos as despesas, conversa com eles, gente. Olha quanto que veio de água, de luz. Como que a gente pode fazer para reduzir isso daqui, né? Porque isso tudo faz com que você tenha uma gestão compartilhada, onde eles vão se sentindo, né? Eles se sentem participativos e que eles podem te falar também, nossa, quem sabe, se a gente fizer essa ação, vai cair a conta de luz, né? E aí eles mesmos vão dando as soluções. Quando você fala para eles, pergunta para eles, né, que você elogia às vezes, olha que bacana, você atende super bem, né? O que você acha que você poderia fazer para melhorar? Eles mesmos já te falam alguma coisa, né? Às vezes até um curso que eles queiram fazer, alguma área específica. E também tem um outro lado que, quando você pede para que o recepcionista, seu gerente, preencha suas planilhas adequadamente, você também tem que estar ali olhando para ver se por acaso foi preenchido certo, né? Se não tem erro, porque senão, gente, o erro ele vai caminhando, né? O erro vai aumentando, e aí, quando você vê, a planilha está toda mal feita, toda mal resolvida. Mas é porque você não estava ali acompanhando. Então, é interessante esse monitoramento de até passar por ali, pelo menos uma vez por dia, se for possível, né? Quando você estiver lá na pousada, e perguntar como é que está indo o que eu te pedi? O lançamento, a planilha, o lançamento de gastos, como é que você está fazendo? Perguntar também, e hoje, como é que foi o WhatsApp? Teve muita, né? Teve muita procura de reserva. Quais que são as perguntas que o pessoal tem feito? Está procurando para qual época? Porque isso tudo, você vai de uma forma ali, amiga, né? Conversando, tranquila, e ao mesmo tempo você vai cobrando as coisas. Aí ele vai te falar assim: nossa, aquela planilha que você me pediu, ainda não consegui terminar. Aí você fala: você acha que até amanhã você consegue me entregar? Você está, né? Você está impulsionando para que ele te entregue mais rápido, porque quando você não olha, às vezes passa uma semana, ele não fez, passa duas, aí depois você vai falar, nossa, ele nunca faz o que eu peço, né? Então, infelizmente, gente, não adianta. Existem sim, tem sim colaboradores que fazem sem você pedir, ainda demandam mais. Mas, na maioria, a gente precisa estar ali sim, monitorando, perguntando, refazendo o caminho deles, porque à medida que ele te fala como é que foi o dia dele, como é que está sendo ali os e-mails, o WhatsApp, etc., você consegue ir mexendo, né? Você consegue ali ir fazer um treinamento mesmo, só com ele ali, em loco. Então, e nunca passar por cima também, gente, porque às vezes você tem gerente aí,
né? Primeiro você vai ter que falar com ele, você vai observar, né, o que está rolando, e vai falar com ele, para que juntos vocês possam conversar, para que ele também não sinta que você está passando por cima dele. Porque isso também é uma coisa que gera muito conflito, né? E você cria funcionários aí inseguros, porque eles ficam sempre com medo de tomar atitude. Ah, e pior que se eu tomar atitude e o dono lá falar para mim que eu estou errado e não sei o quê, e depois eu vou ter até que pagar do meu salário, se for alguma coisa de desconto. Então, é importante dar autonomia. E se eles fizerem alguma coisa de errado, gente, não é também esculachar ali tudo, porque aí você vai pôr a pessoa com medo. Já fez, né? Já deu, é bola para frente, é pensar no próximo. Falou, olha, da próxima vez eu não quero que você faça isso, por isso, por isso, por isso, entendeu? E é nessa conscientização que a gente vai ganhando aí, porque, gente, equipe na pousada é tudo, né? Pousada a gente trabalha com serviço. Então, pessoas, a gente não tem como ter alguém que trabalha na pousada, a não ser que for do escritório do administrativo em home office. Tem que estar todo mundo ali. Então, a equipe, ela é muito importante, né? A interação de um com o outro, de um ajudando o outro no que for preciso, de realmente implementar essa cultura dentro da sua empresa, né? E você tá ali junto para apoiar, mas não para pegar e fazer por eles, né? Porque quando a gente pega para fazer, a gente não deixa que o outro aprenda. E às vezes o outro não está fazendo do nosso jeito, do jeito que a gente gostaria, porque a gente não dá o tempo para ele aprender, né? Às vezes ele é até bom, mas ele é novo aí na sua pousada, ele ainda está inseguro, você precisa dar um pouco mais de espaço para ver, para sentir, não é a solução ficar trocando sem parar, né? E nós, enquanto também empresários, empreendedores, que trabalhamos, né, as nossas habilidades, aquelas que a gente não tem, para a gente poder aprender, né, para que a gente possa, de fato, ensinar corretamente aquilo que a gente tem dificuldade, porque às vezes a gente passa o que a gente quer e às vezes nem é o certo, né, às vezes tem áreas que a gente não entende, e pousadas são várias áreas, então você precisa de treinamento para você primeiro, investir em você, para que você possa fazer algumas melhorias aí, mas a maioria delas a gente consegue, né, vocês que já estão à frente aí há mais tempo de pousada, já tem uma certa experiência, mas a gente tem que estar sempre aí buscando o conhecimento, o aprendizado, porque o mundo também muda o tempo inteiro. Então, se a gente não acompanha, a gente sai perdendo, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, nós empreendedores, nós temos que buscar aprender, né? Desenvolver as habilidades que nós não temos, porque nós não temos todas elas, né? E às vezes a gente fala, olha, tem muita dificuldade em contratar pessoas. Então, você vai buscar algum conhecimento nessa área de contratação. Que problema que tem nisso, né? Ou na área administrativa, cada um tem uma facilidade maior em algumas áreas. E quando a gente está à frente, que a gente tem uma empresa, a gente acaba que não tem como, a gente precisa desenvolver todas elas, né? Na medida do possível, a gente tem que desenvolver até que para a gente poder delegar, para a gente poder saber se o serviço está sendo bem feito, para a gente poder fazer isso que eu estou falando aqui, que é o acompanhar. Às vezes você tem um planejamento, você colocou o planejamento lá, mas um planejamento que não tem um acompanhamento, né? Tem uma frase que fala: nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Né? Na hora que está ali no campo de batalha mesmo, a coisa rolando é que a gente começa a ver, nossa, a coisa não era bem assim. Principalmente para quem é novo, que está montando pousada, que às vezes tinha uma imagem, né? Aquela coisa do antes de ter a pousada, quando vai para dentro, que vê várias coisas que achava que era muito mais fácil, né, gente? Que era muito mais simples. E lidar com pessoas, a gente tem que gostar. A gente tem que estar bem com a gente ali para passar isso para os nossos colaboradores, a motivação necessária para que eles também atendam bem, né? Que a nossa equipe esteja bem alinhada, né? E que a gente dê o nosso melhor, que a gente entregue de fato o serviço que a gente prometeu para o nosso hóspede. A gente, como é que fala, a gente não é obrigada a prometer, né? Mas cumprir a partir do momento que você colocou lá no seu site, onde você vende aí a sua diária, que você oferece isso, 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 a pessoa quer, no mínimo, encontrar o que você prometeu, né? E aí, cabe a você entregar o que prometeu e agregar valor, sempre agregar valor, surpreender o hóspede, trabalhar mesmo o tempo inteiro com essa questão. E a base disso tudo está dentro da pousada, na equipe, no pessoal que vai fazer esse trabalho. Então, é importante que cada um deles
saiba qual é o papel dele dentro da pousada, a importância dele, você conversar e falar o quanto eles são importantes para o funcionamento da pousada como um todo. Porque sem eles, né, sem nossos colaboradores ali, não tem como, uma pessoa sozinha, olá, uma pessoa sozinha, né, nós, o dono ali à frente sozinho, a gente não consegue, gente, a não ser que você tenha pouquíssimos apartamentos, mesmo assim vai ser uma loucura, você vai correr de um lado para o outro. Então, a gente precisa trabalhar cada vez mais, delegar, né, confiar, mas acompanhar, não quer dizer que confiar é virar as costas e acreditar que eles vão fazer, né? É a gente, de fato, confiou, né? Mas acompanha porque tem que estar sempre mesmo melhorando, evoluindo, né? Tem que ver a forma, sim, como eles abordam o hóspede, como é que está sendo esse tratamento ali, porque a gente tem, sim, os comentários, a pesquisa de satisfação do cliente. Uma coisa é você ler a pesquisa de satisfação, a outra é você estar ali dentro da pousada, olhando a forma como eles estão fazendo, né? Aí sim você consegue corrigir muita coisa ali, que às vezes são detalhes. E pousada, gente, a gente trabalha com detalhes, né, o tempo inteiro. Aqui, a Débora. É importante, ao delegar uma tarefa ao colaborador, explicar a ele o porquê e a importância do que ele foi solicitado. Assim, ele percebe como parte do processo. Exatamente, Débora, é isso mesmo. Quanto mais ele perceber que ele é parte do processo, mais ele vai estar envolvido ali, engajado com a sua pousada e dando o melhor dele, porque ele entendeu, gente. É muito ruim mesmo, né? De parar para pensar. Você fazer um trabalho que você não entende por que você está fazendo, né? Então, isso aí a gente consegue através de conversas mesmo, de conversas amistosas ali, tranquilas, que eles vão percebendo, e a gente também vai percebendo o perfil, né? Do colaborador que a gente tem. A gente já consegue, com pouco tempo, já entender um pouquinho daquele perfil. Mas eu falo sempre com paciência, porque às vezes o primeiro impacto não foi bom, dá um pouquinho mais de oportunidade, né? Para que ele possa mostrar, às vezes ele está um pouco ainda nervoso no início. Porque ficar trocando também não é bom, né, gente? Ficar sempre trocando de funcionário é uma coisa, assim, além de dar muita despesa para a empresa, assim, entra e sai, e é o desgaste seu aí, né? De ter que treinar tudo de novo, de ter que fazer tudo de novo, né? E tem que ter muito jogo de cintura mesmo, e a gente é preciso fazer esse trabalho estratégico, né, de trabalhar a nossa equipe, de observar como é que eles estão indo. Isso a gente só consegue fazer quando a gente sai do operacional, porque quando a gente está ali atendendo na recepção junto, ajuda na cozinha, ajuda ali, corre para ali, a gente não consegue parar para observar, né? E aí, nunca que a nossa pousada vai caminhar sem a gente vai ter que estar lá, focado lá 24 horas, e nunca vai ter a liberdade aí de descansar, de viajar, né, de tirar um final de semana, que isso tudo é importante para a nossa saúde, né, não só física como emocional, senão a gente não dá conta, pousada exige da gente aí, se você não conseguir se desligar, você vai ficar 20 horas preocupado e acaba adoecendo. Então, faz um trabalho bem feito, né, e acompanha. Deixa eu ver aqui, o meu lema é: dê as instituições e verifique os resultados. Então, Tony, a gente tem sim que verificar os resultados, sim, olhar lá o final, né? Isso é importante, olhar o final. Mas tem que ter esses acompanhamentos, esses pequenos acompanhamentos, para que você possa juntar tudo e entender se de fato a coisa tá fluindo no caminho que você quer, né? Porque quando a gente entrega, né, acaba que a gente não sabe se de fato está sendo feito. Aí a gente vai olhar só números. E números, né? Números são números, números às vezes nos enganam. Até se a gente não souber também como analisar esses números, eles podem ser mostrados para a gente de várias formas. Às vezes você acha que uma coisa está boa e nem tanto. E pousada, tem dentro de pousada, hotéis, né? Existem vários indicadores que a palavra já fala, indicador, que te indica se você está indo para a direção certa, o que você pode fazer ali para mexer ali naquela parte. É importante alguém que trabalhe aí lançando para vocês todos os números, o máximo de informação possível, para que você possa ter dados, mas o mais importante do que ter os dados é saber analisar os seus dados, né? Para você entender de fato se a sua pousada é lucrativa ou não, né?
E isso a gente só consegue quando a gente tem bastante dados e que a gente consegue e faz a análise correta, né? E isso também depende do colaborador que está ali, preenchendo esses dados ali, né? E você tem que conferir de vez em quando se esses dados estão de fato reais, né? Se eles não estão ali comendo mosca, colocando coisa errada, porque ele está distraído, né? Então, é de suma importância que a gente faça esse trabalho aí bem feito com os nossos colaboradores, para que você tenha uma pousada super próspera e que ela consiga caminhar sem você, né? Você não precisa estar ali, eu falo sem você, no caso, 24 horas, né? Claro que você vai lá e tal, mas não precisa depender de você, né? Se você não estiver lá, a pousada não abre, a pousada não fecha, a pousada não faz reserva. E isso só acontece quando primeiro, a gente tem que ali ficar ali de perto, né? Gastar tempo ali com cada um, olhando cada processo, para depois a gente estar mais seguro, né? De delegar de fato, poder deixar a coisa aí. É isso, pessoal. Obrigada por vocês que estiverem até aqui comigo. Um abraço a todos e até a próxima.